para não citar ninguém em especial, cumprimentar em memória de Isaac Rabin, que há 23 anos foi morto por um intolerante, alguém que não sabia conviver com a diferença, não sabia o que significam os valores democráticos. Antes de tudo, os compromissos estão firmados já, são públicos, mas eu queria agradecer, porque pouca gente sabe aqui no Rio e em São Paulo, sabem mais, porque eu já fiz várias reuniões com a comunidade judaica, mas pouca gente sabe o quanto eu devo aos judeus na minha formação. E de uma forma que talvez mesmo os judeus tenham dificuldade de compreender como é que um filho de libanês teve tantas oportunidades de conviver com judeus tão diferentes quanto eu tive. Aconteceu que em 1981, no mesmo momento que eu entrei na Universidade de São Paulo para cursar Direito, e depois eu fiz Economia e Filosofia, o meu pai abriu uma loja no 25 de março. E é muito curioso essa história, porque na 25 de março eu convivia com os judeus sefaradi. E na Universidade de São Paulo, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, eu convivia com os judeus askenazi. Então eu aprendia, ou tentei aprender, já que sem muito sucesso, a ganhar dinheiro no 25 de março. E na Universidade de São Paulo, com o Celso Laffer, com o Roberto Schwartz, com o Paul Singer, com o Gabriel com o Rui Fausto, com o Boris Fausto, eu aprendi a amar os livros, porque vocês são o povo do livro, e eu aprendi a amar os livros por meio da cultura de vocês. Então, eu devo muito da minha formação e do meu amor ao conhecimento ao que eu aprendi com os professores que eu mais admirava e que, coincidentemente, na sua maioria eram judeus. E eu pude fazer toda a minha trajetória acadêmica nessas três áreas, convivendo com pessoas que, enfim, tinham acumulado uma sabedoria extraordinária em virtude desse legado que vocês deixam para a humanidade de fazer do livro o símbolo de uma nação, o símbolo de uma visão de mundo. E eu tenho dito na minha campanha que a solução para os problemas brasileiros não é armar a população e cultivar a intolerância, mas é colocar um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Eu sei o quanto trabalho e educação são valores do judaísmo, eu sei o quanto esses valores são cultivados pela tradição judaica, e eu termino falando de um dos dias mais tristes da minha vida. Sinceramente eu digo isso. Eu, quando visitei o Oriente Médio, e aí eu devo isso muito à Ana Estela, minha esposa, que também é filha de libaneses, de origem libanesa. Eu sou filho de libanesa, ela é de origem libanesa. E eu estava com pouco tempo para passar no Oriente Médio e resolvi só visitar a Síria e o Líbano. E a Ana Estela falou: você não pode fazer isso. O seu avô era padre cristão ortodoxo e o seu avô te ensinou que você deve respeitar e ter ações em relação a todas as religiões. Você, neto do seu avô, não pode deixar de visitar Israel. E foi o que eu fiz. Eu visitei Israel, a Síria e o Líbano. E eu tive a oportunidade de visitar, nessa oportunidade, o Museu do Holocausto. E quero dizer a vocês, com toda sinceridade, é um dia do qual eu não vou me esquecer. Porque o que eu assisti no Museu do Holocausto, a maneira como me foi apresentada a tragédia do Holocausto, ficou gravada na minha alma como uma coisa que tem que ser evitada a todo custo, na raiz. Na raiz. É isso que as pessoas precisam compreender. Essas coisas se cortam pela raiz, porque depois que elas se desenvolvem, às vezes a ação humana se torna tardia para evitar. Sabemos como começa, mas poucos sabem, vocês sabem como começa, e a gente precisa divulgar para as pessoas esse conhecimento que vocês têm. Quando nós não educamos o nosso espírito para a convivência com a diversidade, com a tolerância, as coisas vão tomando corpo e
de repente elas se tornam irrefreáveis e a ação humana parece insuficiente para conter o mal que esse ovo da serpente produz. A gente tem que saber entender que não é bonito esse discurso que está nas ruas do Brasil. Isso não vai nos levar a nenhum lugar. Isso está já amedrontando as pessoas. Isso já está ceifando vidas de brasileiros. Nós não podemos aceitar isso no Brasil. E a gente precisa dizer para o mundo isso e militar até o sábado, até o domingo, e dependendo do resultado, para sempre, né? Porque essas coisas, elas germinam de uma forma muito forte e a gente precisa conter logo no começo. Meu compromisso, portanto, é, em primeiro lugar, lutar pelos valores de liberdade e igualdade. Não é até o dia 28, até o fim dos meus dias, no que eu acredito piamente. Não acredito no mundo. E a segunda coisa é cultivar a paz, sobretudo num país tão violento quanto o Brasil. Nós perdemos 63 mil brasileiros nos últimos 12 meses assassinados. Essa é um índice que devia envergonhar todos nós. E a gente deveria estar remando na direção contrária, de buscar cada vez mais paz e mais tolerância. Encerro dizendo o que eu comecei a dizer nesse discurso breve. Nós precisamos aprender com a história dos judeus. Vocês têm muito a dizer, vocês têm muito a dizer pelo livro, vocês têm muito a dizer pela cultura, vocês têm muito a dizer pela história. Compartilhem com todos nós esse conhecimento. E me desculpem ontem ter citado o Torá ao invés do Talmud. Mas de qualquer maneira, a humanidade deve vocês esse conhecimento.